2014, o Senhor me levou a primeira vez, 2014, o Senhor me levou a primeira vez ao continente africano. Inclusive, consequência de uma profecia da missionária Vanilda Bordieri, quando estávamos nos Gideões de 2000 e alguma coisa, e no ginásio, o pastor Cizino entregou o microfone para ela fazer a parte do ofertório. Ela já havia terminado a palavra de oferta, já havia feito o trabalho, e quando ela foi se assentar, ela pediu para os obreiros os DVDs do Projeto África. E ela começou a entregar para um obreiro, para outro obreiro, foi entregando. Eu peguei ela entregou um DVD para mim. E quando ela terminou de entregar os DVDs, ela disse assim: eu não estou entregando o DVD para você comprar o DVD. Eu estou entregando o DVD para você amar a África a partir de hoje. Para você abraçar a África a partir de hoje. E eu acreditei na palavra. E abracei a África a partir daquele momento. 2014 eu fui a primeira vez. De 2014 até hoje, foram 31 viagens em 5 países diferentes. Numa dessas viagens ao país de Angola, a uma província chamada uma cidade chamada Lubito, eu conheci uma igreja. E nessa igreja eu fui convidado para ministrar a palavra num congresso de jovens. Era uma igreja comprida, coberta com palhas, cheia, devia ter umas 350, 400 pessoas, estava cheio. Normalmente na África, quando você chega, dificilmente isso não acontecer. Quando você chega, o obreiro que está na porta pede para carregar a sua Bíblia. Por que eles fazem isso? Eles entendem da seguinte maneira: hoje Deus vai dar um decreto que pode mudar a minha vida. Esse decreto Deus vai usar o irmão que está vindo aí. E esse irmão vai usar aquela Bíblia que está na mão dele. Então aquela Bíblia hoje é a boca de Deus para a minha vida. E eu preciso carregar porque isso é a maior honra que eu posso fazer hoje. Então eles trabalham dessa forma, princípio de honra. E quando eu cheguei, o irmão pediu para mim. Eles têm o costume de chamar de pai ou mãe. Disse: papai, por favor, me dê a Bíblia. E eu entreguei a Bíblia para ele. E ele disse para mim: o senhor pode me acompanhar? Eu falei: tem um corredor lateral para não tirar a atenção de quem está usando o microfone? Ele falou: tem, pode vir pela lateral. Na lateral tinha uma porta que dava acesso ao altar, que eu subi, cumprimentei os obreiros, dobrei os joelhos, e quando eu me assentei, pastor Robert, eu fui olhar para a igreja. Quando eu olhei para a igreja, eu tive um impacto emocional, porque eu vi pessoas mutiladas, queimadas por conta da guerra civil que demorou 32 a 33 anos para terminar. Quando eu vi aquilo mexeu com o meu emocional. E eu disse ao pastor que me trouxe, falei: eu não vou conseguir pregar porque eu estou com o meu emocional abalado. O senhor tinha que ter me preparado para eu poder ter estrutura para ver o que eu estou vendo. E ele disse assim: pai, prega qualquer coisa. Eu falei assim: eu não posso pregar qualquer coisa, porque pregar é uma mistura daquilo que o Espírito Santo está te dando com aquilo que você conhece. Mistura tudo, entrega de forma simples para que as pessoas sejam abençoadas. E eu não vou ter emocional para isso. Naquele momento, o Espírito Santo me abraçou e disse: calma, eu trouxe você aqui porque eu tenho uma obra a realizar na sua vida e através da sua vida. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo sobre o texto da caverna de Adulão, onde Davi encontrou homens que estavam endividados, à beira da sociedade, enfermos, desanimados. E eu preguei uns 30 minutos mais ou menos sobre aquilo. Mas durante a ministração, lá no fundo tinha um rapaz que estava em cima de uma espécie, para você ter uma noção, não era bem isso, mas para você ter uma noção, de um carrinho de rolemã. E ele estava em cima daquele carrinho. Ele não tinha as 2 pernas, não tinha um braço. Com o braço que tinha, ele pegava na ponta do carrinho, jogava o tronco para trás e para frente, e batia a rodinha do carrinho no chão, e fazia um barulho alto: pá, pá, pá. Esse era o barulho.
Quem prega, quem canta sabe. Às vezes um copinho de plástico, lá na galeria, longe, na mão de uma criança. Se o pregador, o cantor não estiver prestando atenção no que está fazendo, ele perde a mensagem, perde o louvor, perdeu, acabou. E aquele barulho queria me desconcentrar a todo momento. Mas com a graça de Deus nós terminamos a mensagem. E eu disse a um obreiro, um diácono: está vendo aquele rapaz lá no fundo? Traz ele aqui que eu quero dar um livro para ele de presente. E quando o rapaz foi buscá-lo, o obreiro foi buscar o rapaz, conforme ele veio vindo no corredor, eu prestei atenção e vi que ele não tinha as orelhas. E o buraco do ouvido tinha uma cicatriz grande, estava fechado. E eu perguntei ao pastor da igreja, eu falei: pai, parece que aquele rapaz não ouve, eu queria falar com ele. Ele disse: ele não ouve e não fala, porque a língua dele também foi cortada. E eu falei: pai, como que faz para se comunicar com ele? E ele disse: está vendo que ele tem um colar de couro? Na ponta daquele colar tem um bloco. O senhor pode escrever e ele responde escrevendo. Ou o senhor fala devagarzinho, ele vai ler os seus lábios e vai responder escrevendo. Eu falei: o senhor pode me ajudar na comunicação? Ele disse: posso, pai. O que o pai quer saber? Eu disse: eu quero saber por que ele bate a rodinha do carrinho o culto inteiro. Quando o pastor perguntou para ele, disse: olha, o pai quer saber por que bate a rodinha no carrinho, ele começou a chorar compulsivamente. Quando eu vi ele chorando, eu falei: pronto, devo ter aberto alguma caixa emocional com a pergunta. Não sou profissional da área, não vou saber fechar, vou arrumar um problema ainda para o rapaz. Mas após ele chorar um pouco, ele respirou fundo e começou a escrever a história dele. E qual que era a história dele? Ele disse que morava numa aldeia ali próximo, e o exército da UNITA, comandada por Jonas Malheiro Savimbi, um homem muito cruel, que matou a própria mãe numa fogueira, que matou o próprio filho a paulada porque era um dos seus generais, e perdeu uma batalha que praticamente era ganha. Ele matou o seu filho na frente dos generais para dar exemplo. Este homem invadia as vilas e fazia atrocidades. E ele diz que invadiu a vila dele, matou os pais, matou os 2 irmãos, as 2 irmãs foram levadas. Ele diz que quando pensou em correr, fugir, um homem alto com instrumento agrícola bateu em uma de suas pernas e logo tudo escureceu. Depois de muitos dias, ele diz que acorda no posto médico da UNITA, ou seja, quem cortou a perna socorreu. Ele acorda e dizem assim para ele: você teve sorte, você vai ser um instrumento de terror por onde você passar. Você não vai morrer, nós iremos te sedar, vamos arrancar a outra perna, vamos arrancar um braço, vamos cortar as suas orelhas, furar os seus ouvidos e cortar a sua língua. Nós não iremos matar, porque você vai ser um exemplo de terror para que as pessoas vejam o que somos capazes de fazer. Ele diz que nesse momento tentou relutar, tentou se debater, mas logo vieram militares, seguraram, sedaram, e depois de muitos dias, novamente ele acorda naquele estado deplorável. Ele diz assim que pediu a morte. Ele disse que pediu para que Deus o matasse, para que Deus tirasse a sua vida e acabasse com o sofrimento. Mas ele também relatou que um dia, no mês de janeiro, levaram ele para uma igreja. E ele disse que quando chegou na igreja, os africanos têm costume de fazer culto de 5 horas, 6 horas. E eles estavam pulando, dançando, muito alegres. E quando ele viu tudo aquilo, ele percebia o que estava acontecendo, mas não entendia claramente os louvores. E ele disse que ele sentiu algo que o abraçou. E esse algo que o abraçou, ele disse que não era ser humano, porque não tinha ninguém perto dele. E quando ele recebeu esse abraço, ele disse que o corpo dele se esquentou de uma forma que ele nunca havia sentido antes. E quando ele sentiu o corpo aquecendo, ele disse que ele sentiu o desejo de adorar a Deus. E ele viu irmãos que estavam pulando, ele viu irmãos que estavam correndo. E ele disse: se eu tivesse pernas, eu também estaria correndo para adorar a Deus agora. Ele viu irmãos aplaudindo, batendo palmas, e disse: se eu tivesse os 2 braços, eu também estaria batendo palmas agora para adorar a Deus. Ele disse: eu não tenho as pernas e não tenho o braço, já que eu não posso fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu consigo.
Ele disse que nessa hora ele pegou a ponta do carrinho, jogou o tronco para trás e para frente, começou a bater a rodinha no carrinho no chão. Pá, pá, pá. Ele disse: eu bato a rodinha no carrinho no chão, Pai, porque eu estou dizendo para Deus, se eu tivesse pernas, eu estaria correndo na igreja para te adorar. Se eu tivesse os 2 braços, eu estaria batendo palma para te adorar. Se eu tivesse a língua, eu estaria dizendo palavras lindas para te adorar. Mas como eu não posso fazer o que eu quero, eu vou fazer aquilo que eu consigo. Mas deixar de te adorar, eu não vou deixar. Feche os seus olhos. Por 30 segundos, feche os seus olhos. Pegue na mão de quem está à sua direita. Pegue na mão de quem está à sua esquerda. Por 30 segundos, entregue a sua adoração a Deus. Pastor, eu não consigo correr. Ande. Pastor, não dá para andar, se arraste. Pastor, não consigo falar em línguas, diz glória. Se não dá para fazer aquilo que você quer, faz o que você consegue. Mas por 30 segundos, não deixe de adorar a Jesus. Feche seus olhos, porque o Espírito está aqui. Ele tinha tudo para dar errado, mas ele disse: eu vou adorar. Ele me candaramaia. Feche os olhos. Eu estou sentindo o corpo aquecendo aqui hoje. O Espírito está me dizendo: Osvaldo, profetiza cura sobre os meus servos. Profetiza cura sobre as minhas servas. Parece que eu estou ouvindo o barulho da rodinha. Pá, 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 pá. Em algum lugar do mundo tem um rapaz que não tem 2 pernas, não tem um braço, não tem orelhas, ouvidos vazados, língua cortada, mas ele está adorando a Deus nesta hora. Sabe o que o Espírito me disse? Disse: Osvaldo, ele tem um sonho. Pergunta o sonho dele. E eu pedi ao pastor que perguntasse o sonho dele. E quando perguntou o sonho dele, ele sorriu. E ele escreveu dizendo: o meu sonho é pregar no Brasil. Não, você não entendeu. Ele não ouve, língua cortada, não anda, e o sonho dele é pregar no Brasil. Eu abri os braços e disse: pregar como? E ele escreveu: não vou pregar como o Pai prega. Eu vou pregar só com a minha vida. Porque quando eu chegar na igreja do Brasil e eles verem eu adorando a Deus, batendo a rodinha no carrinho no chão, eles vão vir perguntar por que eu faço isso. Eu vou entregar o meu testemunho nos papeizinhos para eles, e eles vão chorar que nem o senhor está chorando. E o tema da mensagem vai ser: grato a Deus, apesar das circunstâncias. Será que você pode bater a rodinha do carrinho no chão aqui nessa noite? Pode? Independente das circunstâncias, você pode bater a rodinha do carrinho no chão? Será que independente das circunstâncias, do que está acontecendo ao seu redor, será que você consegue adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma? Nós íamos trazê-lo em 2020, mas aí começou a pandemia e não deu. Se eu não me engano, no mês de agosto, nós estamos preparando uma caravana para lá. Meu pai espiritual, pastor Belchior Júnior, irá.
alguns outros pastores. Eu acredito que o pastor Calixto irá também, porque eles são muito amigos. E quando nós voltarmos, nós iremos trazer ele para pregar no Brasil. Se por um acaso um dia você chegar na igreja e ver um rapaz em cima de um carrinho, sem as duas pernas, sem um braço, sem ouvir e sem falar, batendo a rodinha no chão nesta linda igreja, não se assuste, ele só está adorando ao Deus dele. Eude tinha tudo para dar errado, mas Deus decidiu entrar na história dele. E quando Deus decide entrar na história de alguém, o que era para dar errado dá certo. 2023 é o ano que vai dar tudo certo. Não, vou profetizar para você adorar. 2023 é o nosso ano. Quem quiser fazer parte dele vai ter que pagar aluguel.